Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, tá feliz da vida, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Não tem como eu não ficar feliz ao seu lado aqui no programa Hora do Esporte. Hashtag pra você, Bruninho. Que beleza, hein? Falsidade. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, aquele soquinho maroto. Aê, Luizão! Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o Hora do Esporte, que gosta do esporte aqui de São José, tá certo? E olha só, a gente começa falando da nossa Águia do Vale. O São José entrou em campo no último sábado contra a Portuguesa Santista, revivendo a final da Copa Paulista. Só que agora era pela Série A2. O São José brigando pela manutenção da liderança e a Santista lutando para permanecer no G8. Quem foi ao Martins Pereira viu um bom jogo. Quem conta a história da partida para você é o nosso repórter Paulo Ricardo, com imagens de William Almeida. Solta, Matheus! São José e Portuguesa Santista, um confronto ainda recente na memória do torcedor joseense. Afinal, foram as equipes que fizeram a última decisão da Copa Paulista aqui no Martins Pereira, que na ocasião terminou com o título da Briosa. Mas será que esse sentimento de revanche ainda existe ou já foi superado? Tem muito, cara. Nossa, demais. Aí, quero a revanche hoje. Viemos de 2 empates aí, fora de casa. Hoje é São José na cabeça. As equipes entraram em campo com objetivos diferentes. Enquanto a Águia do Vale buscava se manter na liderança, a Lusa Santista tentava não sair do G8 da competição. Por isso, a Portuguesa Santista começou melhor. E aos 5 minutos de partida, Vavá subiu e aproveitou o cruzamento pela esquerda e, com estilo, colocou a Briosa na frente. E, de quebra, encerrou a marca do São José sem tomar gols em 846 minutos. Em busca do empate, o São José pressionava. E após cruzamento da esquerda, João Gabriel apareceu na entrada da grande área para bater bonito, de chapa, e empatar a partida e se tornar artilheiro isolado da competição com 7 gols. E ele poderia ter aumentado essa marca. Após jogada pela direita, Léo Pereira bateu cruzado para o peão aparecer sozinho, livre, embaixo do travessão. Mas dessa vez, João Gabriel chutou para fora a virada do São José. Aos 33, o lance que pode ter tirado Caio César do campeonato. O zagueirão da Águia se esticou todo para afastar o perigo, mas na queda caiu em cima do braço. De acordo com o técnico Ricardo Costa, a lesão foi grave. Caiu uma fratura na mão, aí a gente acho que vai perder ele, né? Pelo campeonato agora, a gente estava até vendo ali, pode ser um caso cirúrgico e perder o atleta. Em cobrança rápida de falta, Jackson veio por trás da zaga, dominou e na hora do chute faltou capricho e perdeu grande oportunidade. O último lance do primeiro tempo também foi São José. João Gabriel experimentou de fora da área e a bola passou perto do travessão. No segundo tempo, São José buscou a virada. Primeiro com Gustavo Nicola, que bateu firme e obrigou Wagner a fazer grande defesa. Na sequência, Matheus Serafim acionou João Gabriel, que perdeu outra grande oportunidade. O São José era pressão. Léo Pereira levantou na área, Matheus Serafim desviou e obrigou, mais uma vez, Wagner ir buscar no cantinho. E eram pelos pés do camisa 11 as melhores jogadas da Águia. Serafim saiu em velocidade, deixou a marcação para trás e bateu firme para obrigar Wagner a se esticar todo e salvar a Lusa Santista. Mas a Briosa não estava morta. Maranhão recebeu pela esquerda, fintou e chutou cruzado. A bola passou rente à trave de Ariel. O São José deu a resposta. Após cruzamento pela direita, Jackson apareceu sozinho na cara do gol, mas cabeceou para fora, perdendo outra grande oportunidade. E o centroavante da Águia queria se redimir. Após receber passe de Marizagão dentro da grande área, bateu cruzado para levar perigo ao gol do Wagner. Nos minutos finais, quem impressionou foi a Santista. Léo Santos carregou sozinho, com liberdade,
e de fora da área arriscou. A bola explodiu no travessão de Ariel. E ainda teve tempo para Diogo Carlos receber nas costas da defesa e bater firme, de primeira, e obrigar Ariel a fazer defesa monumental. Nos acréscimos, Matheus Serafim ainda teve a última bola do jogo. Após desvio de Rafael Tanque, o camisa 11 invadiu a área, ajeitou o corpo, mas na hora da finalização, mandou na bandeira de escanteio. Fim de papo no Martins Pereira, 1-1. Vamos aos números da partida. Com o resultado, o São José perdeu 100% de aproveitamento atuando no Martins Pereira. E também sofreu gol após 8 jogos consecutivos sem a defesa ser vazada. Mas ainda continua invicto e na primeira posição do Paulistão A2. A gente não pode fazer disso aqui que tá tudo errado, né? E também que não pode achar que tá tudo certo também, né? Tem que continuar trabalhando, a gente tem que continuar escutando o que o Ricardo vem falar pra gente aí, pra gente corrigir o que a gente vem errando, né? Jogamos bem, eu acho que o lado positivo, né? A questão dos números, uma hora ia acontecer de levar um gol, de perder os 100% em casa, pode acontecer. Que seja agora, né? Não seja no momento do mata-mata. Pelos lados da Lusa Santista, Sérgio Guedes valorizou o empate na busca pela classificação ao mata-mata da competição. A gente leva um ponto positivo, é muito difícil de você ter resultado aqui, essa competição diz isso. E a gente vai para casa de novo, tentar a classificação e descansar o time. O próximo compromisso do São José é contra o Velo Clube, em Rio Claro, para tentar reencontrar o caminho das vitórias. Para a gente voltar a ser aquela equipe que começou a competição a vencendo e a fazendo grandes jogos, principalmente dentro da nossa casa, né? Então, agora como eu tinha falado, tem que descansar, que quarta-feira a gente tem mais um jogo importante. Ó, a edição de Beth McDonald. A Beth foi bem agora, meteu um rocão ali no final, ficou bom, hein, Beth? Parabéns. Mas o detalhe é o seguinte, São José foi uma boa partida, né, Bruno? Assim, para quem esteve no Martins Pereira, tirando o lado do torcedor, é claro, o torcedor da Portuguesa Santista queria a vitória para encaminhar sua classificação, o São José para se garantir como o primeiro na tabela de classificação, mas independente disso, chances para os dois lados, um bom jogo de ser assistido. Pois é, como você falou, né, chance para os dois lados, o São José já classificado, querendo só administrar a liderança no campeonato, e a Portuguesa Santista querendo uma vaga, né? Já que não está garantida, está brigando ali, tem no meio do bolo, são 2 vagas que já foram, são 6 vagas aí para mais 6 times aí, 6, 7 times brigando por essas 6 vagas, então a Portuguesa Santista queria realmente tentar ficar mais próximo da vaga, conseguir um ponto que não é ruim, como o técnico Sérgio Guedes falou. Agora a próxima rodada aí, o campeonato já se encaminhando para o final, né? Acho que o São José tem que tomar cuidado para não perder a liderança, porque a liderança vai dar a vantagem na fase final em todas as fases que o São José, se avançar até a final, vai dar a vantagem até a final. Nota para o cabelo do Sérgio Guedes. O nosso Oswaldo Montenegro do futebol, né? Sempre eu gosto do estilo dele. Já gostava antes, né? Quando era goleiro, agora deixou os cabelos amarelados e brancos também, muito bacana. Sérgio Guedes, criador de passarinho lá, ele não é o Skylab lá, mas criador de passarinhos. Mas no caso do Skylab é o matador de passarinho, não é o criador. Que beleza. Ô, Matheus, coloca pra gente aqui os jogos do último final de semana. Lá, o Rio Claro ficou no empate com o Juventus 1-1, São José 1-1 com a Portuguesa, Noroeste 1-1 com o São Bento de Sorocaba. São Bento vencia o jogo e ia ser líder da competição até os 47 do segundo tempo, quando o Noroeste acabou empatando. Aí foi bom pro São José. Capivariano perdeu em casa pro Linense 2-1. Primavera goleou o Monte Azul, que vai cair. Taubaté... Tadinho, gente, como é que faz? Como é que faz? Isso. Tadinho, gente, como é que Quieto, faz? Matheus. Como é que faz? Para, Matheus. Taubaté 0, Velo Clube 2, Oeste 0, Ferroviária 1, Comercial 1, 15 de Piracicaba 4. Classificação desta Série A2. A Beth quer correr, ó. São José líder 26, seguido pelo São Bento 25. Se vencesse, o São Bento assumiria a liderança. Ferroviária 15 de Piracicaba, Velo Clube, que subiu para a 5ª posição, próximo adversário do São José. Rio Claro, Noroeste, Santista, vira a tabela. Oeste, Juventus, Linense, Taubaté caiu uma posição, 12º colocado, Primavera, Capivariano e os 2 virtuais rebaixados, Monte Azul e Comercial. Tá aí a situação, a classificação desta Série A2. Próximos jogos, coloca aí, Matheus, no pique. Quarta-feira, apenas um jogo na quinta.
Esse último jogo aqui a gente vai fazer quinta-feira, viu, Beth? Quarta-feira, tem às 15 horas, tem Monte Azul e Capivariano, 19 horas Ferroviária e Taubaté, 19h30 Oeste Primavera, também São Bento e Linense, 19h30. 20 horas, Portuguesa Santista e Rio Claro, Velo Clube e São José. Tem também o 15 de Piracicaba e Noroeste, onde você está vendo ali, quarta-feira, 20 horas, Comercial e Juventus. Na quinta-feira esse jogo isolado de quinta-feira, tá certo? Tá aí os jogos da próxima quarta-feira. Na quarta-feira a gente traz mais detalhes deste jogo São José e a equipe do Velo Clube. Rapidinho, Bruno, já estourou, mas a nota triste, Caio César está fora do campeonato, fratura, será operado no braço, está fora do campeonato. Uma pronta recuperação para o Caio César, né? Infelizmente é uma baixa importante para o São José, o capitão da equipe. Mas o Lázaro pode dar conta e jogar junto com o Léo Gobo. Precisa entrosar essa dupla, já que a dupla Léo Gobo e Caio César já estava mais entrosada. Pois é, força aí para o Caio César e também para todo o elenco, que eu sei o quanto o grupo gosta do Caio César e o Caio César é importante para o grupo do São José. A gente deseja toda a sorte para você, uma infelicidade faz parte, só acontece com quem está lá dentro e infelizmente aconteceu com o Caio César, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia, aquele minutinho que você sabe, agora é 1 minutinho e meio, agora vai durar 1. Você não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando agora de basquetebol. São José Basquetebol Feminino estreou com vitória na LBF, que é a Liga de Basquete Feminino 2024. O time do técnico Leandro Leal foi até o ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge, e venceu o Corinthians pelo placar de 56-49. Para o São José. Os destaques do São José foram a armadora Tita Santos, com 12 pontos e 6 assistências, e a pivô Lau Isaías, com 7 pontos e 8 rebotes. Aliás, a camisa 25 do São José foi a mais eficiente da vitória e levou o primeiro troféu de melhor jogadora da partida e da temporada. Pelo lado corintiano, a pivô Clarissa foi a cestinha do jogo, com um double-double de 14 pontos e 12 rebotes. Bela vitória do time feminino, começando com a mão direita na LBF. Brunão. Importantíssima vitória, ainda mais por ser fora de casa, né? Um time aí que foi montado, tem peças novas, ou seja, está ainda se entrosando e pegou um time de camisa, né? O Corinthians vem de uns tempos para cá se destacando no masculino, agora no feminino também. Então, importante vitória do São José, que vai ser um campeonato difícil para o São José, que estava 10 anos sem disputar a Liga Nacional e agora, como você falou, né, estreia com a mão direita, importante vitória para dar sequência no campeonato aí nessa volta, nesse retorno depois de 10 anos. Pois é, quem gosta de basquete gosta de números, só para você ter uma ideia como é que foi a dinâmica da partida. Vitória do São José, 56-49. Primeiro quarto, 12-11 para o Corinthians. Segundo quarto, vitória do São José, 13-11. A partida foi para o intervalo, 24-23 para o São José. Terceiro quarto, aí foi onde o São José venceu a partida. Venceu esse período por 17-10. Levou o jogo para os últimos 10 minutos, 41-33 para o São José. No último quarto, o Corinthians ainda venceu por um pontinho, 16-15, mas o placar final ficou mesmo com 56-49 para o São José. Destaques individuais, a gente já falou, né? A Tita Santos, do São José, 12 pontos, 4 rebotes e 6 assistências. A Nani, 9 pontos e 2 rebotes e uma assistência. Eu falei da Nani, Bruno, vem aquela música na cabeça, né? Exatamente. Que é? Exatamente. É verdade. A Lau Isaías, 7 pontos e 8 rebotes. Pelo lado do Corinthians, a Clarissa, 14 pontos, 12 rebotes, double-double para ela, como a gente já disse. A Mari Dias, 9 pontos, 2 rebotes e uma assistência. E a Gil, 5 pontos e 2 rebotes, as melhores do Corinthians. O Corinthians, o São José, que volta à quadra na próxima sexta-feira contra o Santo... Sexta-feira mesmo? Quinta-feira, perdão. Quinta-feira, às 19h30, no ginásio Laís Helena, contra a equipe do Santo André. Bom jogo, jogo difícil também, a equipe do Santo André, que tem tradição no basquete feminino. É um jogo difícil, mas é importante que as meninas já tenham uma vitória na conta, né? E vão aí empolgadas para esse jogo contra o Santo André. Tem que tomar um pouco de cuidado para empolgação não sobrepor a técnica aí. Mas o Leandro sabe o que fazer, sabe como comandar as meninas em quadra.
Pois é, sucesso aí para as meninas, parabéns pela vitória, começando com a mão direita, próxima quinta-feira contra o Santo André, fora de casa, ginásio Laís Helena, jogo pela LBF, segunda rodada deste Campeonato Nacional de Basquete Feminino, tá certo? Brunão, ainda no assunto basquete, o São José Basquetebol entra em quadra amanhã contra o Vasco pela segunda das 4 partidas em sequência fora de casa que o time tem pela frente. O adversário é mais do que complicado, é o atual 4º colocado e vem de 6 vitórias consecutivas. O São José é o 8º colocado, vai enfrentar o Vasco da Gama, Brunão. É um jogo bem complicado, né, para o São José. Venceu o Botafogo apertado, mas o que importa é a vitória. Agora vai pegar o Vasco. É um jogo mais complicado ainda do que foi contra o Botafogo. Então é bom tomar cuidado aí para, quem sabe, até conseguir uma vitória fora de casa. Pois é, esse Vasco aí é um time tinhoso, diria o poeta, né? É um time que realmente costuma dar problema e não é à toa que está lá na 4ª posição. São José venceu aqui apertado no jogo que teve aqui. Aliás, São José venceu os 3 do Rio aqui em São José, mas as circunstâncias eram outras. O Flamengo, que é o atual líder, veio para cá um pouco desfalcado, não tinha Olivinha, não tinha acho que mais 1 ou 2 jogadores naquela oportunidade. O São José não tem nada com isso. O Vasco aquela vez veio completo, mas não sei o que aconteceu não. O São José jogou demais aquele dia, o Vasco nem tanto. Então São José tem que abrir o olho porque vai ser um jogo complicado. A primeira ele já fez, venceu o Botafogo, apertado é verdade, venceu na prorrogação, mas agora tem esse Vasco da Gama aí, é um time bastante complicado, com jogadores interessantes ali que podem dificultar as ações do São José. E o São José tem que tentar, né, Brudão? Fazer o máximo de pontos possíveis fora de casa. É um time encardido, como diriam os mais antigos. Mas tem que jogar e, quem sabe, aí conseguir uma vitória. A vitória contra o Vasco, se acontecer, vai ser muito importante para a sequência do campeonato, né? Como você falou, são 4 jogos fora de casa, o primeiro já foi, então tem esse mais 2 ainda, e ainda contra o Flamengo, aí, que vai ser uma parada ainda mais duríssima. Pois é, sucesso aí para os comandados do técnico Sebastián Figueiredo, já está no Rio, já viajou, já está por lá e amanhã joga 20 horas lá no ginásio de São Januário. Que beleza, São Januário é bacana, né? Remete aquele futebol antigo, tudo bem que é basquete, mas tem um ginásio ali de São Januário, tem o campo de São Januário, é muito bacana. Sucesso aí para o São José Basquetebol. Brunão, para a gente fechar esse segundo bloco, e o time do Farmacon de Vôlei São José, ele conheceu a sua terceira derrota na Superliga Masculina de Vôlei. O time do técnico Carlos Schwank foi derrotado pelo Suzano na última sexta-feira, lá na Arena Suzano, por 3-0, com parciais de 25-23, 27-25 e 25-18. O próximo compromisso será hoje já, 7h30 da noite, fora de casa, contra o Monte Carmelo, lá em Minas, Brunão. Eu acho que a gente falava aqui, né, que o Cruzeiro e São José iam chegar até o confronto direto de novo, né, desse turno iguais praticamente, iam decidir quem ia ser primeiro ou segundo nesse confronto direto, mas acho que isso não vai acontecer porque o São José já acabou perdendo o gás nesse começo de ano, né, na virada do ano, teve problema físico com todos os jogadores, acabou sendo eliminado da Copa do Brasil, acabou sendo eliminado, não conseguiu nem a vaga para o Mundial, nem a vaga na final do Sul-Americano, então o São José está vindo numa baixa. Então, o São José já está classificado já para os playoffs, mas é bom ficar de olho aberto aí, porque essa baixa aí não pode ficar até começar os playoffs, né? Porque senão, nas quartas de final, já é eliminado logo de cara, vai ser um vexame, até a gente pode chamar assim, pelo elenco que o São José tem. Essa oscilação do São José Vôlei, você acha que é normal? O fato de já estar classificado acaba entrando mais relaxado ou acontece tropeços que acontecem? Eu acho que é uma oscilação normal, né? Todo time tem a sua oscilação, mas eu não sei se é uma maré de azar também, que o São José, desde que começou o ano, né? Nesse início de ano, o São José não vem bem realmente. E aí muitos dizem também, porque o técnico falou que vai para a seleção do México, talvez eles não sejam nem com a cabeça aqui. Isso são todas suposições, né? A gente não pode nem colocar na discussão. Mas de fato é que o São José está em uma baixa, então tem que ser feito alguma coisa, algum trabalho motivacional até para poder reerguer esse time de novo. Muito bem. Matheus, coloca pra gente a classificação da Superliga atualizada. Olha lá, o Cruzeiro disparado lá na frente, 51 pontos na frente em 18 jogos. O São José vem em segundo com 42. O Guarulhos é o terceiro com 35. Depois SESI, Joinville, Minas, Araguari e Suzano. Fora da zona de classificação, Campinas, Blumenau, Monte Carmelo, que é o próximo adversário do São José, e o América. Não vai perder pro Monte Carmelo em São José, pelo amor de Deus. Monte Carmelo não pode perder. Por favor, hein, Carlos Schwank.
perspectiva de vitória lá contra o Monte Carmelo, né, Brunão? Mas como a gente sempre fala, né, o jogo é jogado, Lambaria é pescado e quem morre de véspera é peru, então o Monte Carmelo não está morto. No campeonato tá, mas no jogo ainda não. Então a gente tem que ir com calma, porque é dentro de quadra que se decide as coisas. E o São José deu uma sobrevida para o Suzano nessa disputa aí pelo 8º lugar contra o Campinas. Pois é, sucesso aí para os comandados do Carlos Schwank, hoje à noite, 7h30 da noite, contra o Monte Carmelo, 19ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. Quarta-feira a gente traz todos os detalhes para você, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia, 1 minutinho e meio, a gente está de volta, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando do Joseense, o Tigre do Vale, hein? O time foi até Santos, no belíssimo estádio Espanha, para encarar o vice-lanterna até então, né? O Jabaquara, pela 9ª rodada da fase de classificação da Série A4. Só que, com 1 minuto de jogo, o Joseense já sofreu o primeiro gol. E no segundo tempo, em 3 minutos, mais 2 gols do Jabaquara e ainda sofreu o 4º gol para fechar o caixão e sacramentar a goleada do Jabaquara 4-0 e a volta do Joseense para a lanterna do Sulfitão 2024. Vamos ver os gols? Solta aí, Matheus, em tela cheia. Olha só o primeiro gol aí. Olha que beleza. O Matheus Ney recebeu ali, ó, olha só, pegou pelo rabo ali o gol porque teve problema na transmissão, então deu para ver ali, ó. O Matheus Ney colocou lá dentro. Aí, ó, você vai ver mais uma vez ainda, o Matheus Ney limpou o goleiro e fez o gol do Jabaquara. Aí no segundo tempo, aos 5 minutos, você vai ver agora, ó, o Caio Matheus fez o toque e o Gustavo acabou tocando para o fundo das redes. O Caio, Matheus Ney e depois o Gustavo tocando para o fundo das redes, 2-0 Jabaquara. O terceiro, 2 minutos depois, o Caio de novo fez o toque e olha aí, ó, o Thiago fez isso aí, ó, olha que pintura. Toque do Caio e o Thiago meteu por cima 3-0 para o Jabaquara aos 8 do segundo tempo. E aos 16, Matheus Ney recebeu, invadiu, bateu e tocou na saída do goleiro. 4-0 para o Jabaquara em cima do Joseense. Que faz esse Joseense. Olha aí o gol do Matheus Ney na saída do goleiro da equipe do Joseense. Tá aí, Brunão, 4-0 para o Jabaquara. Jogou o Joseense para a lanterna do Sulfitão 2024 e o Jabaquara saiu da lanterna. São Joseense está tomando um gol relâmpago, mais relâmpago que o Taubaté está tomando nos campeonatos. Pois é. Você falou do estádio de Espanha, me parece que está ok. Eu já fui em estádio muito pior do que dá para ver aí, pelo menos, a distância. Devo admitir que está bonitinho, a distância está bonitinha, mas quando eu estive lá, o negócio era feio. Então, o gramado pelo menos deve tá bom, a rede está bem esticada, então não está tão largado assim, não. Largado quem está mesmo é o Joseense, que não está conseguindo engrenar uma vitória, quer dizer, conseguiu uma vitória na rodada passada, mas não consegue, aliás, nem na passada, foi na anterior à rodada passada. Então não consegue engrenar aí, quem sabe na próxima rodada o Joseense consiga uma vitória que vai ser, enfim, o campeonato do Joseense vai ser esse, lutar para não cair. A última vez que eu estive no estádio Espanha foi num jogo do São José e Jabaquara e eu tive que transmitir o jogo da arquibancada. Eu, Dirceu Plenamente e Chaga Júnior, no meio da arquibancada do estádio Espanha. Um espetáculo, por celular e tudo mais. É uma festa. Mas, Matheus, coloca pra gente aqui a classificação da Série A4, o Sulfitão 2024. Barretos, é o próximo adversário do Joseense, hein? Que beleza, o Joseense tá bem demais. Barretos líder, 20 pontos. Em segundo, São Carlense, 15 de Jaú. Olha quanto time tradicional a gente vê aí na 4ª divisão. São Carlense, 15 de Jaú, Francana, Vossen também é um time tradicional, nunca esteve tão lá em cima, mas é um time conhecido. Rio Branco de Americana, Taquaritinga é um time forte aí do interior, União Barbarense, outro time na 8ª posição. Vira pra gente, Matheus, para dar uma olhadinha no outro lado. Osasco Audax, até pouco tempo atrás, estava fazendo... Final com o Santos, 2016. Pois é. Com o Fernando Diniz. Do Fernando Diniz, não faz tanto tempo assim, está na 4ª divisão. Nacional, um time tradicional. Penapolense, outro time, estava fazendo semifinal de Paulista. Jabaquara aí, não, né? Mas América de Ribeirão Preto, SK Brasil, Independente de Limeira na penúltima posição e o Joseense na lanterna da competição. Que coisa, hein? E o próximo confronto, Joseense e Barretos, jogo mais que difícil para o Joseense. O jogo será lá em Guaratinguetá, Brunão. E ainda tem essa dificuldade para o Joseense, que é o time do Vale do Paraíba, né? Tem o nome Joseense, treina em Taubaté e joga em Bará. É o time do Vale. Pois é.
Que coisa. Sorte aí para o Joseense, vai precisar de bastante para enfrentar a equipe do Barretos, próxima quarta-feira, 3 da tarde, lá no Dario Rodrigues Leite, tá certo? Brunão, para a gente fechar a hora de hoje, falando agora do São José Futsal. O time terminou com o 3º lugar na disputa da primeira Supercopa Minas de Futsal, ao golear o Magé do Rio de Janeiro por 8-1, com gols de Gabriel Soares 2 vezes, Gomes 2 vezes, Gustavo Japa e Vini, além de um gol contra a favor da equipe do São José. Na fase de classificação, São José venceu o próprio Magé por 2-1, depois no dia seguinte bateu o América Mineiro por 4-1, só que na terceira e decisiva partida dessa fase de classificação, acabou perdendo para os donos da casa, o Minas, por 4-0. Sendo assim, o time do técnico Gabriel Oliveira, o Gabriel Pichu, foi para a decisão do 3º lugar justamente com o Magé, e aí São José e Magé ficaram com a 3ª e a 4ª melhores campanhas da competição, por isso que eles decidiram o 3º lugar. E aí a final foi decidida entre Minas e Taubaté, e o Minas acabou goleando o Taubaté 4-0, Minas campeão, Taubaté vice, São José 3º lugar, não? Pois é, o Minas foi o algoz aí de Taubaté e São José, né, meteu 8-0 nos times do Vale, né, tipo 4-4, então o São José, mas é um torneio amistoso, né, então preparatório para a temporada, e o São José e o Taubaté treinaram, né, entre aspas, para disputar Super Campeonato Paulista. Pois é. O Matheus colocou aqui pra gente já a tabela, então aquilo que eu falei, o São José 2-1 em cima do Magé, 4-1 em cima do América, 4-0 para o Minas na decisiva, e disputou o 3º lugar, 8-1 em cima do Magé. A próxima competição do São José já será a disputa do título, será pela Supercopa Paulista, que envolve São José, o campeão do ano passado da Liga Paulista, e o Taubaté, campeão da Copa Paulista. A partida será no próximo sábado, 4 da tarde, no Ginásio Tênis Clube, Brunão. Partida difícil para os dois, né? Os dois que queriam se enfrentar nessa final lá em Minas não se enfrentaram, mas agora aí sim vai ser a final. É um jogo muito provavelmente muito disputado, porque é um clássico. Pois é, sucesso aí para o Gabriel Pichu, sábado que vem, 4 da tarde, Ginásio Tênis Clube, São José e Taubaté, decisão, hein? Mais uma decisão para as duas equipes. Brunão, grande abraço para você, quarta-feira estaremos de volta. Um abraço, foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte, quarta-feira estaremos de volta. Segue o líder, tchau. Luizão, aquele abraço, hein? Opa, cadê? Aê, agora sim. Luizão, grande abraço, Luizão, sempre trazendo informação para a comunidade surda que acompanha o Hora do Esporte. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Eu, Brunão, Luizão, a gente volta na próxima quarta-feira. De minha parte, grande abraço, até lá. Tchau, tchau.